Eu inicialmente não ia ver The Last of Us, não tinha muito interesse e achei que poderia ser uma adaptação ruim, que não ia seguir a essência do jogo. E não, eu não joguei o jogo por causa que eu nunca tive um PlayStation e emular The Last of Us é difícil até hoje em dia. Só que é claro que eu acabei assistindo. O motivo foi por ter visto tanta gente falando sobre, e de fato as pessoas tinham razão, eu quase perdi uma série muito boa. É quase impossível não olhar pra essa série e não imaginar que ela poderia ter acontecido com a gente. Não digo em relação ao fungo, sobre isso eu tenho lá minhas dúvidas, mas olha só, The Last of Us se passa numa realidade onde o sistema colapsou e toda a estrutura social desmanchou completamente. Não sei a que Deus eu tenho que agradecer, mas por muita sorte a gente não tá nessa situação. Na real, a gente chegou um pouco perto disso, mas deixa eu explicar. Antes de tudo, relaxa, que não vai ter nenhum spoiler grave, só vou falar da situação que alguns personagens se encontravam. Não é nada demais. Eu vou estar pegando aqui o episódio que mais tem a ver com o ponto que eu quero chegar aqui, o episódio 3 de Last of Us. Nele a gente acaba acompanhando um pouco da vida do Bill, que é esse barbudão. É bem fácil se sentir representado pelo Bill nesse episódio. Ele é literalmente um cara que se isolou completamente de tudo. Ele mora numa cidade pequena que foi abandonada, e tudo que tem lá é somente ele ou algo que ele mantém de pé, como as plantações. E talvez você esteja pensando, nossa, então ele literalmente meteu um Stardew Valley de Brinks, um apocalipse zumbi. E eu te respondo, sim, isso mesmo. A parte chata disso é que não tem a Abigail, nem a Robin, nem o Harvey, nem a lojinha do Pierre. Tá, mas vamos voltar um pouco. Eu disse que é bem fácil se sentir representado por esse personagem. O motivo pra isso, talvez você tenha pensado que é porque eu acho que você é gay. E talvez eu esteja até certo em te chamar de gay, mas esse não é o ponto. O que eu quero falar aqui é que a gente acabou de passar por um período parecido com a situação dele, a quarentena. Dias e dias absolutamente iguais e entediantes, enormes e quase infinitos, torcendo com todas as forças para que algo aconteça e você possa ter um bom motivo para acordar no dia seguinte. Essa, além de ser a realidade do Bill, também foi por um bom tempo a realidade de muita gente, eu incluso. Por isso esse episódio acaba ganhando um destaque tão grande. O episódio deixa de ser uma ficção por alguns minutos e se torna uma realidade fria e interminável. Só que o isolamento do Bill, de certa forma, não foi só por conta da doença global do fungo, mas também por escolha dele. É mostrado que antes mesmo da doença explodir, ele mesmo escolhia se isolar em literalmente um bunker. E isso faz um paralelo muito forte com o protagonista dessa série, Joel. O Joel foi uma vítima quase direta, só que não do fungo que toma conta da mente das pessoas, mas sim das pessoas. Os maiores pesadelos da vida dele foram causados muito mais pela insensibilidade dos humanos do que por um fungo que tira toda a razão de quem ele controla. Depois de tantos eventos traumáticos na vida dele, a resposta quase óbvia para isso tudo foi um isolamento radical, onde o personagem se fecha quase por completo e constrói muros ao redor de si mesmo. Ou no caso do Bill, literalmente fecha uma cidade inteira com cercas e armadilhas para que ninguém consiga entrar, ou melhor, nem tenha vontade de tentar chegar perto. Por isso o momento de virada no episódio 3 é justamente a chegada do Frank na cidade do Bill. Eu gosto de olhar essa parte como uma metáfora onde a cidade representa o Bill. Fisicamente, o Frank vai passando por todas as armadilhas representadas pela cerca e as paredes, enquanto psicologicamente ele vai chegando mais perto do Bill de verdade. No final de tudo, o Bill deixa o Frank entrar na casa dele e os dois tocam piano juntos. Finalmente, pela primeira vez no episódio, a gente vê os sentimentos do Bill e o nascimento de um longo relacionamento que fisicamente salva o Frank, enquanto psicologicamente salva o Bill. O personagem do Joel é sim parecido com o personagem do Bill, mas obviamente eles são diferentes. O Joel, diferente do Bill, dificilmente se abre com a Ellie. Existem muitos motivos que podem levar a isso, mas os principais são medo e culpa. A culpa ele carrega por não ter conseguido fazer nada para evitar que os pesadelos dele se tornassem realidade. E o medo é por saber que tudo pode acontecer de novo. Se ele não consegue ter paz nem nos sonhos dele, quem dirá em um mundo onde o lugar mais seguro é perto de monstros que querem te devorar? A cada episódio a gente é lembrado que as coisas não são tão fáceis assim. O personagem do Joel acaba sendo um resultado quase óbvio de uma sociedade construída sem nenhum contato, porque contato é perigoso, o outro é perigoso.
Por isso que a personagem da Ellie acaba encaixando muito bem nessa história. Uma criança que entra à força na vida do Joel e tem energia suficiente pra sempre tentar tirar algum sentimento do Joel. A Ellie, nesse caso, representa exatamente algo que ninguém mais tem. Ela representa a esperança que ninguém acredita mais. E nesse caso, funciona muito bem. O primeiro motivo é por ela ser uma criança. A gente tem muito essa cultura de dizer que crianças são o futuro da humanidade. E adivinha só, a Ellie carrega com si a imunidade ao fungo. Então, como personagem, ela carrega os ideais de esperança e pra história do mundo de Last of Us, ela literalmente carrega a esperança pra cura de toda a humanidade. Mas ainda existe uma faceta principal do personagem da Ellie, que também é o segundo motivo do porquê o personagem dela funciona, a dinâmica dela com o Joel. Como eu disse um pouco antes, ela está sempre disposta a tentar se aproximar do Joel a todo custo. Não é à toa que uma das minhas cenas favoritas é quando a Ellie faz o Joel rir, lendo uma piada do caderno de piadas que ela achou jogado por ali. Joel, sabia que é melhor beber suco devagar? O quê? Fica mais suculento. Nossa, isso é tão ridículo. Você riu, seu otário. Não, não ri não. Riu sim. Caraca, eu tô perdendo. Você tá perdendo feio. Se eu não me engano, a primeira risada que o Joel dá é por conta da Ellie. Pro personagem do Joel, narrativamente, a Ellie representa a possibilidade de mudança, uma nova chance, uma conexão honesta e pura, uma pessoa que se importa com ele de verdade. Pra Ellie, o Joel representa segurança, uma companhia complicada, mas ainda assim sincera. É alguém com quem ela pode contar. Não é uma pessoa perfeita, mas também não precisa ser. A própria Ellie não é. A jornada dos dois pode até ser pra salvar o mundo, mas sinceramente isso tá muito longe de importar qualquer coisa. O que The Last of Us ensina ao longo de todos os episódios, a partir de tantas perspectivas diferentes, é que a coisa mais importante de todas é a família.